Há algo profundamente silencioso e doloroso em quem não consegue olhar para a própria mãe. É uma dor que se esconde atrás de justificativas, de histórias repetidas, de feridas abertas que o tempo não cicatrizou. Quando não conseguimos olhar para a mãe, algo em nós se fecha. E esse fechamento não é apenas emocional, é também energético, espiritual e até físico. É como se a alma dissesse: eu não posso receber de quem me deu a vida. E ao dizer isso, ainda que inconscientemente, ela se separa da própria fonte de onde veio. Bert Hellinger dizia que a mãe é a porta pela qual a vida chega até nós. Não é apenas a mulher que nos gerou, mas o canal através do qual a existência inteira se manifesta. Quando alguém rejeita a mãe, mesmo que tenha razões aparentemente legítimas, está rejeitando também a vida que veio por meio dela. Porque, no nível mais profundo, não é possível separar a mãe da vida. São uma só coisa. Mas por que é tão difícil olhar para ela? Por que há tanto medo, resistência ou indiferença? A resposta está nas camadas profundas da alma, onde guardamos as primeiras experiências de dor, rejeição, desamparo e abandono. Muitas vezes, a criança dentro de nós ainda espera que a mãe olhe, que a mãe acolha, que a mãe diga aquilo que nunca foi dito. Espera o abraço que não veio, a presença que faltou, o amor que não se soube dar. E quando isso não acontece, cria-se um nó. Esse nó, que Hellinger chamava de emaranhamento, impede o fluxo do amor. Em uma constelação familiar, é comum ver pessoas que não conseguem nem erguer o olhar quando a imagem da mãe aparece diante delas. O corpo treme, o peito aperta, os olhos se enchem de lágrimas. O movimento de aproximação parece impossível, e, no entanto, é justamente ali que a cura começa. Porque olhar para a mãe não é um gesto simbólico, é um ato sagrado. É reconhecer a origem, aceitar o destino e permitir que a força da vida volte a fluir. Olhar para a mãe é muito mais do que amar. É tomar a vida como ela é. É dizer internamente: sim, mamãe, eu recebo, eu tomo tudo de você, com tudo o que veio junto. A dor, o destino, as falhas, o que faltou e o que sobrou. Quando esse sim acontece, a vida volta a correr como um rio que se liberta do bloqueio. A energia começa a circular de novo e tudo o que estava paralisado encontra movimento. Mas antes desse sim, quase sempre há um não. Um não silencioso, profundo, que a alma carrega desde muito cedo. Um não que nasceu quando a criança sentiu dor e concluiu sem palavras que amar a mãe era perigoso, que se aproximar trazia rejeição, que depender dela significava se magoar. Assim, a criança criou uma defesa, fechar o coração para sobreviver, e essa defesa, que foi necessária naquele tempo, torna-se uma prisão na vida adulta. Quando essa defesa permanece, o adulto repete o mesmo padrão em todas as relações. Fecha-se para o amor, sente-se sempre em falta, busca constantemente algo que não encontra. Pode buscar no trabalho, no dinheiro, nos relacionamentos, na espiritualidade. Mas nada preenche, porque o vazio não está fora, está na relação interrompida com a mãe. Segundo Hellinger, a prosperidade, a saúde e os relacionamentos fluem a partir desse vínculo. A mãe representa o movimento da vida em direção ao mais. Ela é o primeiro amor, o primeiro alimento, o primeiro contato com o mundo. Tudo o que vem depois é uma repetição desse movimento. Se conseguimos olhar para a mãe e dizer internamente: sim, eu recebo tudo, abrimos espaço para que o universo nos entregue mais. Mas se, por medo ou ressentimento, dizemos não, o fluxo se interrompe. E o mundo parece nos responder com escassez, cansaço e dificuldade. Talvez você perceba isso em pequenos detalhes. A vida parece travada, as oportunidades escapam.
O dinheiro chega e vai embora rápido. O corpo adoece com frequência. As relações parecem sempre exigir mais do que você pode dar. Tudo isso são sinais de uma interrupção interna, um eco do movimento interrompido de amor com a mãe. E não se trata de culpa. Hellinger nunca falava em culpa, falava em ordem. Quando há ordem, o amor pode fluir. Quando há desordem, o amor se confunde. O primeiro passo é reconhecer que, mesmo com toda a dor, a mãe deu tudo o que podia dar. E no nível mais profundo, ela deu o essencial, a vida. Nada é maior do que isso. Nenhum erro, nenhuma ausência, nenhum comportamento pode anular esse fato. Muitos tentam olhar para a mãe apenas através do julgamento. Querem compreendê-la, analisá-la, curá-la. Mas isso é uma armadilha. Olhar verdadeiramente é olhar sem exigir, sem corrigir, sem esperar que ela mude. É olhar como um filho e não como um juiz. Porque só o olhar de filho pode restabelecer o vínculo que foi rompido. Nesse momento vale uma pausa para respirar fundo. Feche os olhos e imagine sua mãe diante de você. Observe o que sente. Talvez venha emoção, talvez resistência. Tudo bem. O importante é perceber o que acontece dentro. Sinta o corpo. Onde há tensão? Onde há vazio? Olhar para a mãe é também olhar para essas sensações, porque é ali que o amor está preso. Hellinger dizia que a mãe é o solo da nossa alma. E como todo solo, ela tem luz e sombra. Em algumas partes, florescemos facilmente. Em outras, há pedras e espinhos. Mas se recusamos o solo, recusamos também a possibilidade de crescer. E sem raízes, nenhuma flor pode se sustentar. Por isso, o movimento em direção à mãe é também o movimento em direção à força. Quando conseguimos olhar para a mãe sem exigência, algo em nós amadurece. A criança ferida dá lugar ao adulto que compreende. E esse adulto sabe que a mãe fez o que pôde, dentro das condições que tinha, dentro da história que carregava. Ele sabe que antes dela houve outras mães e que cada uma deu o que conseguiu. Ele olha e percebe a grande teia da vida, a corrente de amor que atravessa gerações e chega até ele. Nesse instante surge a gratidão. Não uma gratidão forçada, de obrigação, mas uma gratidão silenciosa, natural, que brota do reconhecimento. O simples fato de ter recebido a vida é suficiente. Tudo o mais é consequência. Essa gratidão muda o campo ao redor. Pessoas, situações e oportunidades. Porque quando o coração se abre para a mãe, o universo se abre para o filho. Você já percebeu como muitas pessoas falam da mãe com dureza, como se ainda estivessem lutando contra algo? Elas dizem: minha mãe não me amou, minha mãe nunca me entendeu, minha mãe me criticava o tempo todo. E sim, talvez tudo isso seja verdade. Mas também é verdade que essa mãe carregava suas próprias dores, seus próprios limites, suas próprias histórias não resolvidas. Quando olhamos com o coração adulto, percebemos que ela também foi uma filha e talvez não tenha recebido o amor que precisava para dar. Esse é o ponto central dos ensinamentos de Hellinger. A mãe é humana e, ao aceitar sua humanidade, deixamos de exigir o impossível, porque o amor entre mãe e filho não é sobre perfeição, é sobre pertencimento. Pertencemos a ela e ela pertence a nós. Quando essa verdade é aceita, a alma descansa. Se você sente que não consegue olhar para sua mãe, não se culpe. Apenas reconheça. Esse reconhecimento já é um primeiro passo. Diga internamente: sim, eu vejo que não consigo olhar. E mesmo assim, eu quero olhar. Essa intenção abre um espaço dentro de você. É como uma fresta de luz entrando em um quarto escuro. A partir daí, o processo de reconciliação pode começar. Faça um pequeno exercício agora. Feche os olhos e imagine sua mãe à sua frente, como se ela estivesse a uma certa distância. Respire profundamente. Veja a imagem dela como ela é, sem tentar mudar nada. Observe suas próprias reações. E então diga internamente: você é a minha mãe.
eu sou seu filho, eu tomo a vida que veio de você. Permita que essas palavras ressoem. Talvez surja emoção, talvez resistência. Permita o que vier. O importante é não fugir do que sente. Esse é o movimento que cura. Muitas pessoas acreditam que só poderão se reconciliar quando a mãe mudar, quando pedir perdão, quando reconhecer seus erros. Mas esse pensamento mantém a alma presa na infância, porque o adulto não espera mais. Ele escolhe, e escolher olhar é um ato de amor maduro. Não se trata de concordar com o que aconteceu, mas de liberar o peso da resistência. Hellinger dizia que o amor infantil quer que o outro mude. O amor maduro aceita o outro como é. Quando o amor amadurece, a necessidade de vingança desaparece. A raiva se dissolve. E o que antes parecia impossível, torna-se simples. Apenas olhar e dizer: sim, mamãe, eu te vejo e eu te reconheço como a grande. Esse simples movimento é capaz de transformar destinos inteiros. Ao longo da vida, todos os vínculos que criamos espelham o vínculo com a mãe. Quando há dificuldade em confiar, em se entregar, em receber, quase sempre há uma interrupção com ela. Mesmo o relacionamento com o dinheiro reflete esse vínculo, porque o dinheiro é uma forma simbólica da vida dizendo: você pode receber. E se alguém não consegue receber da mãe, inconscientemente também não consegue receber do mundo. Por isso, a reconciliação com a mãe é a base da prosperidade. Não apenas financeira, mas emocional, espiritual e existencial. Quando tomamos a mãe por inteiro, tomamos também o direito de prosperar, de criar, de realizar. A força da mãe é a força do crescimento. É a energia que nos empurra para a frente. Sem ela, tudo exige esforço. Com ela, tudo flui com leveza. Se você sente que há resistência, lembre-se de que não precisa forçar o amor. Basta permitir o olhar. O olhar é o primeiro passo. Olhar já é um movimento de amor. Hellinger dizia que a alma só se liberta quando pode ver. Por isso, o simples ato de olhar já começa a curar. Porque onde há presença, o amor encontra caminho. Se esse ensinamento está fazendo sentido para você, aproveite para se inscrever no canal e continuar aprendendo sobre os movimentos que curam a alma. E me conte nos comentários, qual parte desse conteúdo tocou mais o seu coração? Às vezes, o que impede o olhar para a mãe não é o que aconteceu entre vocês, mas o que aconteceu antes. A alma carrega memórias antigas, herdadas do sistema familiar, que nem sempre pertencem apenas a nós. Hellinger observou que muitos filhos rejeitam suas mães não por algo que viveram diretamente com elas, mas porque inconscientemente estão identificados com alguém que também foi rejeitado no sistema. Pode ser uma avó, uma tia, uma bisavó, ou até um homem que foi excluído da história familiar. O amor cego do filho tenta compensar essa exclusão, repetindo o destino, afastando-se da mãe como forma de lealdade. Esse é o tipo de amor que Hellinger chamava de amor cego, porque a alma acredita que ao sofrer igual, trará equilíbrio. Mas esse equilíbrio é ilusório, pois apenas perpetua o movimento interrompido. O filho carrega dores que não são suas, sente uma raiva que não nasceu de sua própria experiência e, por isso, não entende de onde vem o peso que sente no peito. O olhar para a mãe é, então, tomado por uma névoa. O amor está lá, mas encoberto por camadas de histórias que não pertencem àquele vínculo direto. Nessas situações, é comum a pessoa sentir um bloqueio irracional. Ela diz: eu sei que minha mãe fez o que pôde, mas algo em mim não consegue se aproximar. Essa frase mostra claramente que o problema não está na razão, mas no campo. O corpo sente antes da mente, e o corpo é o veículo da alma. Por isso, ao tentar olhar, o corpo recua, fecha o coração, endurece os ombros. Há uma memória que diz: é perigoso amar, e a alma obedece. Hellinger dizia que, quando há exclusão no sistema, o amor dos descendentes tenta reparar o que foi esquecido. Por isso, o primeiro passo é olhar para o que não foi olhado.
Se a mãe carrega dores não reconhecidas, o filho, ao olhar para ela, se conecta também com essas dores e pode sentir medo de ser tragado por elas. O segredo está em olhar com consciência, sem querer carregar. Olhar e dizer internamente: querida mamãe, eu vejo a sua dor e eu a honro, mas eu deixo com você o que é seu. Eu tomo apenas a vida que veio de você. Essa frase tem um poder profundo, porque ela devolve o que não nos pertence e, ao mesmo tempo, reconhece o que é essencial. Assim, a alma pode se liberar do peso e abrir espaço para o amor fluir. Quando o filho tenta salvar a mãe ou compensar por ela, cria-se uma inversão de papéis. E nessa inversão, o olhar deixa de ser de filho, torna-se o olhar de um adulto que tenta reparar, ou de um pai que tenta sustentar. E isso cria desordem. O filho não pode ocupar o lugar da mãe, nem carregar o que é dela. O amor verdadeiro é humilde. Ele diz: você é a grande, eu sou o pequeno. Eu recebo o que vem de você. Essa simples postura muda tudo, porque o amor só flui quando há hierarquia. O maior dá, o menor recebe. A mãe é sempre a maior, não por ser perfeita, mas por ter vindo antes. E o filho é sempre o menor, não por ser fraco, mas por ser o que veio depois. Quando essas ordens são respeitadas, o vínculo se alinha e o fluxo da vida retorna. Mas quando o filho se coloca acima, julgando, exigindo ou tentando compensar, o vínculo se rompe e a energia vital se enfraquece. Hellinger observou isso repetidamente. Os filhos que se colocam acima da mãe perdem a força, tornam-se exigentes com o mundo, inflexíveis consigo mesmos, sentem-se constantemente em dívida com a vida. É como se o universo dissesse: enquanto você não tomar a mãe, não pode tomar o resto. Por isso, muitas vezes, o caminho de volta à mãe é o caminho de volta à humildade. É aceitar que não tivemos o controle sobre o que aconteceu. É permitir que o coração se curve diante da vida que veio por meio dela. E esse curvar-se não é submissão, é reverência, é o gesto de quem reconhece o mistério da origem. Imagine por um instante que você está diante de um grande rio. Ele representa a vida. Você é uma gota desse rio. A mãe é a nascente. O rio segue seu curso, passa por pedras, curvas, quedas, trechos turvos e claros. E você está ali, fluindo. Se tenta negar a nascente, o movimento se perde. Mas quando reconhece de onde veio, sente-se parte do todo. Esse é o olhar sistêmico que cura, o olhar que reconhece a totalidade, mesmo nas partes que doeram. Hellinger dizia que a mãe é o destino. Essa frase causa impacto porque revela uma verdade profunda. A forma como nos relacionamos com a mãe define como nos relacionamos com a vida. Quem rejeita a mãe, rejeita também o destino. Quem a aceita, aceita o fluxo do viver, com suas luzes e sombras. Quando uma pessoa diz, eu não quero ser como minha mãe, geralmente está condenada a repetir o destino dela. Porque o que rejeitamos, mantemos. A rejeição é uma forma de vínculo. A alma, ao tentar se afastar, se mantém presa. Só o reconhecimento liberta. Dizer, você é a minha mãe e eu sou como você, é o gesto que dissolve a resistência. E o paradoxo é que, ao aceitar ser como ela, tornamo-nos livres para ser nós mesmos. Hellinger observava que muitos adultos vivem uma vida de compensações inconscientes. Trabalham demais para provar algo. Buscam reconhecimento constante, ou sabotam o próprio sucesso para não ultrapassar a mãe. Isso acontece porque, internamente, ainda estão presos ao vínculo infantil, tentando equilibrar o que ficou interrompido. Tomar a mãe significa libertar-se dessa dependência emocional e assumir o próprio destino. Uma forma prática de começar esse movimento é fazer o exercício do olhar simbólico. Fique em pé, com os pés firmes no chão, e imagine sua mãe diante de você. Respire profundamente. Observe seus olhos. Se não conseguir olhar diretamente, olhe para o chão.
Respire e diga internamente: ainda é difícil para mim, mas eu quero olhar para você. Repita essa frase quantas vezes for necessário, até que o corpo comece a relaxar. Não force. O movimento precisa ser genuíno, mesmo que pequeno. Com o tempo, o corpo responde, a alma entende e pouco a pouco o olhar volta. Esse tipo de prática não é mágica, mas é transformadora, porque devolve à alma o que ela mais anseia: reconexão. Há algo muito libertador em reconhecer que a mãe não precisa mudar para que o filho ame. O amor não depende de merecimento, depende de ordem. Quando essa ordem é restaurada, o amor flui por si só. E o que antes era dor, torna-se força. O que antes era ausência, torna-se presença interior. O que antes era medo, transforma-se em compaixão. Hellinger dizia que quando o filho toma a mãe, ele toma também todos os ancestrais. A força de centenas de vidas passa a fluir por ele, e essa força é visível. As pessoas com esse vínculo resolvido caminham com leveza, têm brilho no olhar, sentem-se em paz mesmo diante das dificuldades. Elas confiam na vida, porque confiam na origem. Mas há algo importante: tomar a mãe não é concordar com tudo. É aceitar o fato de que ela é como é, e que foi suficiente para que você existisse. É soltar a ilusão de que um dia ela será diferente. Esse é o ponto mais desafiador, porque a criança ferida ainda espera. Espera que a mãe peça desculpas, que reconheça, que olhe. Mas a alma adulta aprende que a cura não vem do outro, vem de dentro, do movimento de aceitar. Um exemplo comum é de uma pessoa que se esforça a vida toda para provar à mãe que é digna de amor. Faz tudo certo, busca a aprovação em cada gesto, conquista, supera, mas no fundo sente que nunca é suficiente. Essa é uma criança interior, ainda tentando ganhar o amor que não veio. Quando esse padrão é visto com clareza, é possível libertar-se. O filho olha para a mãe e diz: mamãe, eu tentei tanto te agradar, mas agora eu entendo que não preciso mais disso. Eu te deixo com o que é seu e eu tomo a minha vida. Essas palavras liberam gerações. Elas quebram o ciclo da repetição. Outro exemplo é o da pessoa que vive o oposto. Rejeita tudo o que vem da mãe, busca ser o contrário dela em tudo e acaba se esgotando tentando provar sua independência. Ela diz: eu sou diferente dela, mas, internamente, está amarrada ao mesmo destino. Porque negar também é uma forma de estar preso. O movimento de libertação é simples, mas profundo. Mamãe, eu te reconheço em mim, mesmo as partes que eu negava. Eu aceito tudo o que veio de você e sigo com amor. Essas frases, repetidas com consciência e presença, têm poder porque alinham a alma à ordem do amor. Hellinger dizia que o amor não precisa ser criado, ele já está. O que precisamos é remover os obstáculos que o impedem de fluir. E o maior obstáculo é o julgamento. Quando paramos de julgar, o amor volta a respirar. Em momentos de silêncio, você pode colocar a mão sobre o peito e imaginar a presença da mãe ali, dentro do coração. Respire e diga: você vive em mim e eu honro isso. Essa simples prática, feita com constância, muda a vibração interior. A raiva se suaviza, a culpa se dissolve, a presença se torna leve. Algumas pessoas sentem que perdoar é impossível. E, de fato, Hellinger dizia que o perdão nem sempre é o caminho, porque o perdão ainda carrega uma superioridade. É como se disséssemos: eu sou melhor e te perdoo. O verdadeiro movimento é o da aceitação. Olhar para a mãe sem precisar perdoá-la, mas simplesmente reconhecendo que tudo foi como foi e que a partir disso podemos seguir. Essa postura é profundamente libertadora. Olhar para a mãe é um dos movimentos mais poderosos que alguém pode fazer na vida. É a reconciliação com a própria história, com o corpo, com a vida e com o destino. Quando o olhar é restaurado, a alma volta a ocupar seu lugar e a energia vital volta a circular. Imagine uma árvore.
Suas raízes são invisíveis, mas sustentam tudo o que está acima. A mãe é essa raiz. Se o filho a rejeita, é como se cortasse a própria base. E a árvore pode até tentar crescer, mas com o tempo definhará. Porém, se a raiz é reconhecida, mesmo que tenha passado por tempestades e secas, a árvore floresce. Tomar a mãe é enraizar-se na vida. E quanto mais forte é a raiz, mais alto se pode crescer. É por isso que tantas pessoas experimentam expansão, clareza e leveza depois de um movimento de reconciliação com a mãe. É como se a vida, antes bloqueada, voltasse a correr com abundância. Há algo misterioso nesse processo. Quando o filho aceita a mãe, a própria mãe muda. Mesmo que nunca se diga uma palavra, algo no campo energético se transforma. O olhar dela se suaviza, a presença se torna mais leve. Porque no fundo, mãe e filho são parte de um mesmo sistema que busca equilíbrio. Quando um lado se realinha, o outro sente. E se a mãe já não está mais viva, o movimento é o mesmo. A alma dela continua presente. Hellinger dizia que o vínculo com a mãe nunca se rompe, mesmo após a morte. Por isso, é possível olhar para ela com o coração, em silêncio, em prece, em gratidão. A reconciliação não é apenas com a mãe externa, mas com a mãe interior. A imagem que carregamos dentro de nós precisa ser pacificada. Quando isso acontece, a vida externa começa a refletir essa harmonia. A partir desse ponto, a alma se abre para receber. E quando aprendemos a receber, tudo se transforma. O amor, o dinheiro, o sucesso, a saúde, tudo começa a fluir. Porque o olhar para a mãe é o olhar para a vida. Quando finalmente conseguimos olhar para a mãe, algo sagrado acontece. É como se um véu se rasgasse e a alma pudesse, enfim, respirar livremente. Esse olhar não é um gesto físico apenas. É um movimento interno, uma entrega do coração. O olhar verdadeiro não pede explicações, não cobra arrependimentos, não exige reparações. Ele apenas vê, e nesse ver, reconhece a grandeza do que é. A mãe é a fonte, e diante da fonte, a alma se curva em reverência. Esse gesto interior tem o poder de mudar destinos. Hellinger dizia que quando um filho toma a mãe, tudo o que estava perdido começa a se alinhar novamente. A saúde melhora, a sorte muda de direção, os relacionamentos se tornam mais leves e até o corpo parece respirar com mais facilidade, porque a alma volta a ocupar seu lugar no grande movimento da vida. Tomar a mãe é dizer sim, um sim que vem do mais profundo do ser. Um sim que atravessa gerações, que dissolve resistências, que abre o peito e o coração para o que é. É o sim que diz, eu tomo a vida, mamãe, com tudo o que veio junto. Com o que doeu, com o que me faltou, com o que sobrou, eu tomo tudo, exatamente como foi. Esse sim não é racional, ele é sentido. Quando pronunciado com presença, ele toca o campo invisível da alma e muda a vibração do sistema. É como se cada célula começasse a lembrar de onde veio e a agradecer por existir. Esse sim não é apenas para a mãe biológica, mas também para o mistério da vida que se expressou por meio dela. A mãe é o canal, mas a vida é a força que flui por dentro. Quando olhamos para ela com amor, olhamos também para o fluxo maior que nos trouxe até aqui. E nesse olhar, encontramos o nosso lugar. Hellinger dizia que tomar a mãe é um movimento espiritual, talvez o mais profundo que alguém possa fazer, porque nesse movimento o ego se desfaz. As justificativas, as culpas, as feridas e as histórias perdem força diante da simplicidade da verdade. E a verdade é, tudo começou com ela. Ela foi a primeira. Sem ela, não haveria respiração, nem corpo, nem tempo, nem destino. Quando a alma reconhece isso, o amor volta a fluir com naturalidade. O olhar se suaviza, a respiração se torna mais profunda. As dores antigas perdem o sentido. A energia vital, antes bloqueada, começa a circular pelo corpo e pela vida.
É nesse ponto que muitas pessoas dizem sentir um alívio inexplicável. É a paz do pertencimento. Há algo de profundamente humano nesse processo. Porque olhar para a mãe é, em essência, olhar para o próprio limite. É aceitar que a vida veio de uma mulher imperfeita, mas suficiente. É aceitar que não tivemos o controle sobre o passado. É reconhecer que a dor também foi parte do caminho. E esse reconhecimento é cura. Aos olhos de Hellinger, a alma não busca perfeição, busca ordem. Quando há ordem, há amor. Quando há amor, há paz. E quando há paz, a vida floresce. Por isso, a reconciliação com a mãe é a base de todas as reconciliações. Ela é a matriz da harmonia. Tudo o que se arruma entre mãe e filho reflete-se no restante da existência. O trabalho, os relacionamentos, o corpo, o propósito. Tudo muda quando esse vínculo é restaurado. Você pode sentir essa mudança até nas pequenas coisas. Uma sensação de leveza ao acordar, uma clareza diferente diante dos desafios, um silêncio interior que antes não existia. É o sinal de que a alma está voltando ao lugar certo, porque quando a mãe é tomada, a vida se assenta. Um exercício simples pode ajudar nesse processo. Feche os olhos por um momento. Imagine sua mãe diante de você em silêncio. Respire, observe-a como ela é, sem tentar mudar nada. E diga internamente: querida mamãe, eu te vejo como a mulher que me deu a vida, e isso é o suficiente. Eu tomo tudo o que veio de você com amor. Eu deixo com você o que é seu, e sigo com a força que recebi. Obrigado pela vida. Repita lentamente, quantas vezes for preciso. Permita que as palavras se tornem sentimento, que o sentimento se torne presença, que a presença se torne entrega. Com o tempo, algo começa a mudar. O olhar se abre, o coração se aquieta, a raiva se dissolve, a cobrança desaparece. Surge um espaço novo dentro de você. É o espaço da vida fluindo livre. E então, uma transformação profunda acontece. O amor pela mãe se transforma em amor pela existência. Aquele amor que antes parecia impossível, agora se expande para tudo e todos. Você começa a olhar para o mundo com os mesmos olhos que aprendeu a olhar para ela. Olhos de aceitação. Aceitação não é conformismo, é sabedoria. É reconhecer que a vida sabe mais e que tudo o que aconteceu, por mais difícil que tenha sido, trouxe você até aqui. Tomar a mãe é também tomar o destino. E o destino é o caminho pelo qual a alma amadurece. Quando o filho toma a mãe, ele diz à vida: agora eu posso. Posso criar, posso amar, posso receber, posso seguir. Essa permissão, o universo começa a responder de outra forma, porque a alma finalmente está disponível. Há pessoas que, ao fazer esse movimento, percebem mudanças concretas e rápidas. Um trabalho surge, uma dor física desaparece, uma relação se equilibra. Isso acontece porque o corpo, o coração e o campo energético estão interligados. Quando a raiz se alinha, a árvore inteira responde. E a mãe é essa raiz. Hellinger dizia que a força da mãe é a força do sucesso. Porque o sucesso é a expressão da vida fluindo através de nós. Quando alguém está em paz com a mãe, o sucesso vem com naturalidade, sem esforço, sem luta. Mas quando o vínculo está interrompido, a pessoa se sabota. Ela chega perto de conquistar algo e recua. Inicia projetos, mas não os sustenta. Cria relacionamentos, mas sente que sempre falta algo. Tudo isso é o eco da alma dizendo: ainda não olhei para a minha mãe. Olhar é o início de tudo. O olhar é o primeiro gesto do amor. Quando olhamos, reconhecemos. Quando reconhecemos, incluímos. E o que é incluído pode, enfim, descansar. Por isso, o olhar é um ato de cura. Outro exercício poderoso é o da gratidão silenciosa. Todos os dias, ao acordar, sente-se na beira da cama. Coloque as mãos sobre o peito e diga: mamãe, eu te agradeço pela vida. Nada mais. Sem justificativas, sem histórias.
Apenas essa frase. Com o tempo, ela vai ganhando corpo, vai penetrando o inconsciente, dissolvendo resistências. Até que, um dia, você percebe que realmente sente gratidão. E quando esse sentimento se torna real, a vida muda de cor. A alma, então, se alinha ao fluxo natural da existência. E o que antes era dor, transforma-se em sabedoria. As feridas deixam de ser fardos e se tornam portais de consciência. As faltas deixam de ser acusações e passam a ser mestres. Porque quando olhamos para a mãe, aprendemos a olhar para tudo com o mesmo respeito. Nesse ponto, o ensinamento de Hellinger se torna uma experiência viva. Ele dizia que o amor não precisa de compreensão, precisa de movimento. E olhar é o primeiro movimento. O segundo é dizer sim. O terceiro é agradecer. E o quarto é seguir. Esses 4 gestos formam a espiral da reconciliação. Quando aprendemos a seguir, não abandonamos a mãe. Pelo contrário, a levamos dentro. Ela vive em cada célula, em cada respiração, em cada conquista. Tomar a mãe é carregar dentro de si a certeza de que nunca se está só. É saber que a força da vida está pulsando continuamente através de nós. Essa consciência muda a forma como caminhamos pelo mundo. As queixas cessam, a ansiedade se dissolve. A comparação perde o sentido, porque o foco deixa de estar na falta e passa a estar na abundância. E a abundância começa sempre com a mãe. Ela é o primeiro sim da vida, o primeiro abraço, o primeiro alimento, o primeiro som. Tudo o que veio depois foi consequência desse primeiro contato. Olhar para ela é, portanto, retornar à origem. Se, ao longo deste vídeo, você sentiu vontade de se aproximar da sua mãe, mesmo que apenas internamente, isso já é o início de um grande movimento. Não é preciso pressa. A alma tem seu tempo. Basta manter o coração aberto e o olhar disposto. Com o tempo, o amor faz o resto. Porque o amor, como dizia Hellinger, é mais forte do que qualquer dor. Ele apenas espera que o deixemos fluir. E quando o amor flui, tudo em volta floresce. A vida se torna simples, leve e bela. Os relacionamentos se tornam mais verdadeiros. E o futuro, antes incerto, se abre com clareza. Talvez esse seja o maior presente de olhar para a mãe, o retorno da confiança. A confiança na vida, no tempo, em si mesmo. A confiança de que tudo está em ordem, mesmo quando a mente não entende. A alma que tomou a mãe caminha com segurança. Sabe que está sustentada, sabe que a vida a conduz. E essa certeza é o início da paz. Agora, feche os olhos por um instante, respire fundo, imagine que está diante da sua mãe, diga com o coração: eu tomo a vida que veio de você e com ela tomo tudo, eu sigo adiante em paz e levo o seu amor comigo. Sinta o que acontece dentro de você. A alma entende e o que foi separado começa a se unir novamente. Quando olhamos para a mãe, olhamos para a vida e quando a vida é vista, ela floresce. Se esse conteúdo ressoou com você, deixe seu comentário dizendo o que mais te tocou neste ensinamento. E se quiser continuar aprofundando-se em temas como este, inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui falamos sobre os movimentos da alma, as ordens do amor e o caminho de reconciliação com a vida, porque toda cura começa quando conseguimos, enfim, olhar.